Neste vídeo, vou mostrar como transformei meu quintal de como era antes para como está agora, tudo passo a passo com todos os detalhes. No vídeo anterior, mostrei como fiz um sistema que escondia minha piscina com um deck dobrável no meu quintal, o que agora me permite não apenas ter uma piscina, mas um quintal onde posso colocar uma mesa ou uma churrasqueira e qualquer coisa que eu quiser. Mas obviamente ainda havia muito a ser feito. A primeira coisa era conseguir e colocar uma escada, já que na minha casa não vinha com escada, e era impossível subir para o terraço até mesmo para limpá-lo ou remover as folhas que ficavam presas no telhado. Comecei a procurar coisas usadas e encontrei esta. É uma escada que era perfeita para o lugar que eu queria. Tinha as medidas exatas, parecia feita sob medida, e não é uma escada comum, pois é um pouco mais inclinada e fina. Mas era exatamente isso que eu queria porque não queria que ocupasse muito espaço. Ao retirá-los, um pedaço da madeira se quebrou, mas mesmo assim ficaram muito bons e bem colocados. Para colocá-la, apresentei-a e calculei onde as pernas ficariam contra o chão. Nesses lugares fiz 2 buracos e a coloquei lá. Preenchi os buracos com concreto, ficou imóvel. Na parte de cima, o que fiz foi parafusá-la com vários parafusos dentro do concreto da parede. Desta forma, reduzimos as vibrações e ela já fica fixa no lugar. Agora queria ver como colocar algum teto, mas tinha que ser transparente, pois tinha que passar a maior quantidade de sol e luz. Optei por fazer uma pérgola, já tinha feito uma na minha casa anterior com vigas de madeira. Vocês podem ver o vídeo aqui no meu canal, mas queria experimentar algo novo e também dar um ar mais rústico. Então decidi usar troncos de madeira. Esses troncos são de eucalipto, uma árvore que no meu país cresce muito. De fato, é a mesma árvore que usei para as tábuas do deck e é de uma madeira reflorestada. Agora tinha que ver como posicioná-los. Tive a sorte de ter 2 paredes que formavam um L, então só precisava colocar um pilar ou coluna. Para pô-lo no chão, primeiro eu precisava fazer algumas modificações. Depois que instalei o deck, sobrou uma parte com azulejos e era muito grande, então eu queria cortar um pouco. Na ponta do deck eu fiz um formato de tal maneira que ficasse com um canto em diagonal, digamos. E então, onde terminava, usei a rebarbadora com um disco de corte de concreto para cortar o chão e remover aquele pedaço que estava sobrando. Sobre a terra restante, eu poderia colocar a coluna de madeira. Há um par de maneiras de fazer isso. A primeira é fazer um buraco e enterrar o tronco, mas com o tempo a umidade penetra no tronco, apodrece e se quebra. Muitos pintam a parte que será enterrada com piche para evitar isso. Ainda assim, escolhi a segunda opção. Fiz um buraco e o preenchi com concreto. Depois coloquei um suporte de coluna, que é basicamente uma peça metálica pintada que vai permitir colocar o tronco ali e que fique a alguns centímetros do chão. Assim, nunca absorveria a umidade do solo. Após colocado, fixei e parafusei o tronco no lugar para que não se movesse ou caísse. Chegou a hora de colocar a viga. Marquei com laser a posição exata onde a coluna terminava na parede em Bremen. E nesse lugar coloquei isso, que é um suporte de viga para tronco. Basicamente um metal dobrado que permite que aí o tronco descanse. Apoiei um dos cantos do tronco aí, que por sinal me custou muito porque pesava muito. Mas enfim, fui colocando aí como podia, primeiro como se estivesse embaixo e fui levantando aos poucos, até que estava alto o suficiente para poder apoiá-lo na parede e depois apoiá-lo no suporte que havíamos parafusado previamente. E do outro lado, levantei e apoiei no fundo do tronco que usamos de coluna. Agora, só nos faltava colocar os troncos transversais apoiados sobre a viga que formariam a pérgola. Eu coloquei 8 para que não fique tão apertado e pareça bom. Coloquei um por um. Minha namorada me ajudou a ajeitá-los e levantá-los, pois cada tronco é muito pesado. Tive a sorte de que minha parede tinha uma espécie de mini telhado, que é de concreto sólido e está preso na viga da parede, por isso é super resistente. Então apoiei os troncos lá em vez de contra o teto. Eu calculei de tal forma que fiquem minimamente inclinados para que, quando eu colocar o telhado, a água possa drenar muito bem,
E justamente o telhado eu fiz com isso. Essas são folhas de policarbonato de 4 milímetros que permitem a passagem de 93% de luz e também bloqueiam os raios UV. A colocação é super fácil, basta remover o plástico protetor que vem com elas. Prestem atenção porque no plástico vem impresso onde tem a proteção UV. Essa deve ir para cima, do contrário, a lâmina não funcionaria. E com o sol secaria e se romperia, começaria a quebrar. Podemos parafusar as placas onde quisermos. Neste caso, eu usei algumas tampinhas para evitar que a água entre e oxide o parafuso. Como podem ver, é impossível que a placa fique perfeitamente plana, pois os troncos são irregulares, mas por isso usei esta placa, pois ela se dobra e então não fica feio nem se parte. Foi assim que ficou depois de tudo colocado. Abaixo da escada havia um espaço onde havia uma mini bancada e uma pia velha enorme. Praticamente nunca era usada. Primeiro esvaziei o local, quebrando e removendo tudo. Coloquei nesse lugar uma estrutura de tubos de ferro que parafusei na parede e soldei contra a escada. Assim, tudo ficaria mais do que firme. E sobre a estrutura coloquei uma tábua de eucalipto que tinha. Embora fosse muito pequena, peguei um pedaço de tábua que tinha e colei numa extremidade, segurando bem forte para que não se soltasse nem se movesse. Dei uma mão de verniz e em cima coloquei essa pia, que é muito menor que a outra, já que basicamente não era usada e não precisava de mais do que isso. Conectei-a ao tubo de esgoto usando um tubo plástico, já que antes tinha um de metal super incômodo. A parede tinha uma parte de azulejos antigos, e eu já não gostava deles, então colei um cerâmica semelhante à madeira rústica e usei uma cola para colar cerâmicas sobre cerâmicas e ficou perfeito. Na parte inferior adicionamos 2 portas simples para embelezar, feitas com uma estrutura quadrada de ripas de madeira unidas. Invernizamos, pregamos um tecido de juta e aplicamos uma camada de verniz transparente para evitar danos. E agora para colocá-las eu imprimi esses, que são os batentes, digamos. Coloquei um em um canto da madeira e outro no chão, e na madeira fizemos uns buracos nos mesmos lugares. Então as colocamos e ficam bem firmes, mas podendo girar para abrir e fechar. Uma solução simples e barata. Finalmente, para que não se abram sozinhas, colocamos um ímã em cada uma. O chão tinha uns azulejos amarelos e meio feios. Minha primeira ideia foi cobri-los com pequenas pedras e ficava bonito, mas ao caminhar elas se moviam, caíam na terra, ficavam presas nos sapatos ou talvez você escorregasse e caísse, então as removemos. Compramos estas que são cerâmicas com um design mais rústico, mas colorido e as colamos no chão. Para isso, usei uma cola também para piso sobre piso, que é muito fácil de aplicar. Primeiro, limpamos bem o chão, depois preparamos a mistura, que basicamente é misturá-la com água, até obter uma massa uniforme. Com uma desempenadeira dentada, espalhamos a mistura no chão para que fique em forma de sulcos. A mistura não deve ficar plana. Depois, molhei a parte de trás da cerâmica e a coloquei. Uma vez colocada, temos que bater nela de todos os lados. Isso faz com que os sulcos se desfaçam e fiquem bem colados com um efeito, digamos, de sucção. A maneira de saber se está bem colocada é pelo barulho. Quando você bate, tem que soar um golpe seco e firme, como se estivesse batendo em qualquer chão. Se soar mais como um estrondo ou oco, ou digamos, como se estivesse batendo na cabeça, então está errado. Vocês precisam colocá-lo de volta, pois pode quebrar com o tempo. Entre cada uma, colocamos separadores para mantê-las à mesma distância e altura. Certifiquem-se de que todas estejam niveladas. Vocês também podem usar alguns separadores para isso, mas se tiverem paciência, podem fazer isso perfeitamente a olho nu. 12 horas depois, podemos colocar a argamassa, A argamassa é o que colocamos entre uma e outra para selar os espaços. Prepara-se da mesma forma com água, e no início eu a aplicava com uma seringa, de forma super meticulosa. Mas a verdade é que não faz sentido. Simplesmente joguem-na nas juntas, passem a desempenadeira e deixem liso. E se sujar mais, mas quando seca um pouco, passam um pano seco e tudo sai. Fica perfeito. A argamassa vem em muitas cores, então escolham a que mais gostarem. Para cortar a cerâmica, caso precisem, podem usar uma rebarbadora com disco de corte de cerâmica ou uma dessas ferramentas para cortar cerâmica. É muito fácil de usar, já que você só precisa colocá-la, gire a rodinha e depois aperte. Só falha nos cortes curvos, mas é ótimo no geral. No lado do deck, primeiro pintei de outra cor.
Eu não gostava muito daquele marrom que eu tinha colocado, então lixei tudo e pintei novamente. Desta vez de um branco rústico. Eu gosto muito mais de como ficou. Para a parede muito feia, fiz algo simples. A parede estava em perfeito estado, mas tinha algumas decorações como tijolos colados que eu não gostava. Então eu as removi, plantei 2 dessas trepadeiras que se espalham pelas paredes, mas claro, obviamente vão levar muitos anos para crescer. Então, enquanto isso, no que eu fiz foi comprar a mesma trepadeira, mas de plástico, e com isso cobrir toda a parede feia. Não pensei em rebocá-la e pintá-la novamente, porque eventualmente a planta vai cobrir tudo e a parede está em perfeito estado. Não havia necessidade de fazer tanto trabalho. Aproveitando que a apenas centímetros do outro lado da parede havia uma saída de gás, colocamos uma salamandra a gás no pátio. Eu a conectei usando uma mangueira de gás de alta pressão bem segura e com selantes. Esta salamandra é antiga, e eu a consegui usada de alguém que não a queria mais, mas é de ferro fundido e bronze. Não só a comprei para aquecer o pátio, mas minha ideia é usá-la também para a piscina. Mas isso vocês verão mais adiante. Faltava uma das coisas que mais gosto, que é a iluminação de todo o lugar. A lâmpada principal eu fiz a partir disso, fui ao parque e trouxe um tronco enorme que encontrei no chão e que gostei bastante. Queria que o cabo das lâmpadas não fosse visível. Então comprei esta corda de 24 milímetros de espessura e passei o cabo por dentro. Isso é muito fácil, como vocês podem ver, a corda é feita como se fossem 3 cordas menores. Então devemos pegar o cabo e apoiá-lo, depois girar a corda e vocês vão ver como ela se abre, digamos. Aí colocamos o cabo e vamos passando da mesma forma por toda a corda, né? Agora é um pouco a gosto de cada um. O que eu fiz foi colocar 2 cordas de cada lado do tronco para usá-las também para pendurá-lo. E no meio, uma corda enrolada. No total, me serviu para colocar 4 lâmpadas. Na extremidade das cordas, coloquei um soquete e para que não fosse visível, envolvi tudo com uma corda mais fina. Ficou muito bom para mim. As lâmpadas que usei são diodo emissor de luz inteligentes, assim pude conectá-las ao sistema da casa. A outra lâmpada que fizemos é completamente diferente. A primeira coisa que fizemos foi usar uma pinhata. A inflamos e preparamos essa mistura que é água, cola branca e amido de milho. E aí molhamos uma corda de juta fina, tem que ficar bem encharcada, e a fomos colando por todo o balão. A quantidade de corda que você usa é a gosto de cada um, nós fizemos até que ficou assim. No dia seguinte, com a cola seca, o balão pode ser estourado e tudo ficará no lugar, pois o fio estará bem rígido. O que eu fiz foi cortá-la com um alicate para dar a forma que eu queria, e agora só temos que passar um cabo com um soquete e colocar a lâmpada que quisermos. Nós colocamos esta lâmpada de filamento diodo emissor de luz, que achamos bonita, e um fio revestido em tecido que combinava com a outra lâmpada e a decoração. Para terminar, pintei a parede, as janelas e tudo que estava velho de branco para que ficasse bonito e combinasse com o lugar. Como queríamos usar este espaço também no inverno, tínhamos que colocar uma lona ou um tecido que mantivesse um pouco do calor da salamandra e fechasse um pouco o lugar. Então voltei a procurar itens usados e encontrei isto. Uma cobertura transparente de quase 4 metros, perfeita para mim, apesar de não ter exatamente a medida que eu precisava. Essas coisas, embora não pareça, são muito caras, e tive muita sorte porque consegui por quase nada, apenas uns $50. É basicamente uma lona de plástico transparente que se enrola em um tubo de alumínio e nas extremidades tem 2 ancoradouros que são os que vão nos suportes, que, a propósito, eu não tinha os suportes, mas também não os que eu queria comprar antes de pensar em como eu ia colocar. Eu queria ver como eu ia automatizar, já que eu queria que fosse elétrico. Encontrei este motor que me custou cerca de 2.000 pesos, ou uns $10 mais ou menos. É um motor de cortina que pode levantar até 100 quilos. Geralmente fica por dentro das cortinas para que o motor não seja visto. Em um canto tinha a parte que gira, digamos, e por dentro vi que tinha uma estrutura de alumínio sólida. Então o que eu fiz foi dar um pouco de forma com a amoladora a uma das extremidades das âncoras do toldo, e vi que se encaixava no motor e agora eu podia girá-lo a partir daí. Eu precisava parafusá-lo no tronco, então projetei esses suportes em 3D. Eu os imprimi com 100% de preenchimento para garantir alta resistência. Imprimi usando o filamento PLA branco da Grillon 3, que estou usando para todas as impressões devido à qualidade do material. E como vocês podem ver, dentro desse suporte vai um rolamento, e o rolamento se encaixa justamente com a ancoragem do motor. Do outro lado, eu coloquei um adaptador e também coloquei a ancoragem do toldo, e assim ficou.
Tive que colocar o motor por fora, porque era impossível escondê-lo dentro do tubo do toldo, mas ainda assim ficou muito bom. Envolvi-o com fio de juta para combinar com o lugar e não ficar feio. Para os cabos, coloquei um pequeno interruptor similar ao usado no sistema da piscina, permitindo subir e descer tranquilamente, funcionando perfeitamente. Para finalizar, penduramos enfeites e coisinhas que tínhamos e assim está ficando o meu pátio. Ainda há muito a ser feito, como a mesa que estou fazendo, entre outras coisas. Farei uma segunda parte deste vídeo, terminando tudo o mais. Aproveitando isso, se tiverem alguma dúvida, deixem seu comentário neste vídeo e estarei respondendo no próximo vídeo. Além de estar inacabado, estou muito feliz com o resultado e acho que é realmente uma mudança brutal no pátio. Se não quer perder o resto, inscreva-se no meu canal e dê um like no vídeo. Até o próximo!